Bom dia. Sábado. Ensinamento de Meixo Sama, A Base do Equívoco, publicado no livro O Evangelho do Céu, volume 5. Um ponto essencial a ser considerado é que a medicina, por ser uma ciência exclusivamente material, trata o corpo humano apenas como matéria, colocando o ser humano no mesmo plano das demais espécies. Por isso, ao buscar a origem das doenças, utiliza animais como objetos de estudo e, com base nos resultados obtidos, aplica os mesmos métodos aos seres humanos. Esse é um erro grave, pois o homem difere dos animais, não apenas na forma, mas também em sua essência e em seu conteúdo. Medicamentos e ciências. Propósito divino. É importante compreender o motivo pelo qual Deus permitiu a criação de substâncias prejudiciais à saúde humana e por que essa verdade permaneceu oculta até hoje. Se é assim, por que o Criador não nos revelou isso antes? Por que ainda não nos permitiu conhecer a realidade? Justamente porque há um profundo significado nisso. O homem primitivo não adoecia, era forte, vivia satisfeito e plenamente adaptado ao mundo. No entanto, Deus tinha um propósito maior: desenvolver a cultura materialista para que a partir dela se estabelecesse uma civilização fundamentada na verdade, na virtude e na beleza. Para isso, era necessário enfraquecer o ser humano. O próprio desenvolvimento dos meios de transporte foi consequência desse enfraquecimento, pois se o homem continuasse a ter pernas fortes, poderia percorrer longas distâncias, atravessar montanhas e campos, sem precisar criar métodos artificiais para se locomover. Portanto, Deus não tinha outro caminho senão enfraquecer o corpo humano. Para isso, fez com que o homem passasse a ingerir venenos sem perceber. Se, desde o princípio, Deus tivesse deixado claro que os medicamentos são nocivos, ninguém os tomaria. Não obstante, ao permitir que fossem consumidos sobre a crença de que seriam benéficos à saúde, o Criador acabou, de certa forma, enganando a humanidade. Isso poderia levar à interpretação equivocada de que Deus teria sido cruel, mas na realidade ele não tinha outra alternativa. Salmo de hoje. Criaste, ó Deus, um corpo humano puro e saudável. Comete grande pecado quem gera doenças. Então, é isso.
Entenderam? Não? Não entendeu? Prestou atenção? Deus, assim, Deus, exatamente, Ele criou puro, perfeito. No ensinamento também ele fala que o homem não adoecia. Por que não adoecia? Porque era puro. Não adoecia. Não ficava doente. Não tinha nuvem espiritual. Se não tinha nuvem espiritual, também não fazia maldades. Porque o mal atua por causa das nuvens espirituais. Pelo menos é isso que o Meixo ensina, não é? Não existia mal. Só o bem. Era forte, vivia satisfeito. Pega uma pessoa satisfeita. Ela tem, qual é o problema que ela não tem problema com nada. Para ela está tudo maravilhoso. Ela está o quê? Feliz. Está feliz. Muito feliz, não é? Imagina você não ter nenhum problema. Nada. Você está satisfeito. Tudo está do jeito que você quer. Para você estar satisfeito, porque as coisas estão como você deseja. Se não é como você quer, então você está insatisfeito. Você não está gostando, está achando ruim. Mas o homem vivia satisfeito e plenamente adaptado ao mundo de sua época. Super adaptado. Mas Deus tinha um plano, que era fazer o desenvolvimento da cultura materialista. E para isso ele, como está escrito aqui, fez com que o homem passasse a ingerir venenos, sem perceber. Deus fez a gente tomar veneno, remédio, sem a gente perceber. Deus deu droga para a gente, viciou a gente. Estou parecendo do contra, né? Mas é o que está escrito aqui. Concorda? Não é eu que escrevi, próprio Deus que mandou Meixo Sama escrever isso. Ele mesmo. E fala assim, se Deus tivesse deixado claro que o remédio é ruim, ninguém tomaria. Então Deus deu, não falou nada. Pelo contrário, falou, olha, toma isso aqui, que isso aqui é bom, viu? Gostoso. Sua dor vai passar. Se tem dor vai passar. Porque o ser humano devia comia alguma coisa lá que não era para comer, mas aí purificava. O corpo limpava. E com a força que o corpo tinha, devia ser uma coisa muito rápida, né? Hoje em dia a gente não tem força para purificar, para jogar para fora. A pessoa usa tanto remédio, tanta coisa, quase não purifica, mas é pela quantidade de veneno que a gente toma, deveria purificar muito mais, né? Se ele fala que 1 grão de feijão enche baldes e baldes quando liquefaz, né, a toxina, enche baldes. Imagina, era para encher uma piscina olímpica, só de uma pessoa, se for dissolver tudo. E a vida, se tu for dissolver da humanidade inteira, nasce outro oceano, alaga o mundo. Um pouco exagerado, talvez. Então, Deus enganou a humanidade. E aí a gente pode pensar que Deus foi cruel. A gente pode mesmo pensar. Eu já estou pensando isso. Isso foi uma crueldade. Mas aqui diz que ele não tinha outro jeito. Que pena, né? Que ele não tinha outro jeito. Se Deus não tinha escapatória, imagine nós, né?
a gente não tem para onde correr. Comete grande pecado quem gera doenças. O que quer dizer isso no Salmo? Como que a gente gera a doença? Tomando remédio, não é? Mas quem que deu pra gente? Foi Deus. Então o pecado é dele. Deus que... Ué, Deus enganou? Deu remédio. Por isso que está difícil, né? Compreender. Deus deu remédio, enganou. Queria desenvolver. Desenvolveu. Tem. Hoje em dia, o ser humano vai na Lua. Daqui a pouco já está indo para Marte, né? Para outros planetas, sei lá. Já tem carro, você anda, meio de transporte evoluiu. Nossa, o ser humano não precisa perna, na verdade, nem braço. O ser humano não precisa de corpo físico. Não precisa. Logo, logo, você pega seu cérebro, põe no robô e vira imortal. Não sei. Não, acho que não está longe essas coisas. Não está longe. Com esse computador quântico, eu não sei, com inteligência artificial... Não sei o que vai. Talvez o ser humano não vai ser igual aquele filme lá, O Exterminador do Futuro. Só vai ter inteligência artificial e robô. Não é? O robô vai extinguir a humanidade. Falar, a humanidade está acabando com o mundo. Não é? Antes vivia em perfeita harmonia, feliz, saudável. Aí tomou remédio. Que Meixo Sama até fala, né? Da expulsão do homem do paraíso, da história de Adão e Eva, que comeu a maçã, que ele fala que na verdade isso é uma parábola para dizer assim, o ser humano tomou remédio, aí quando tomou remédio apareceu o mal, a maldade. Antes não tinha, né? Não tinha, mas quem que deu? Foi o próprio Deus que deu. Antes a gente vivia no paraíso lá, peladão. O Adão, a Eva, sei lá mais quem lá. Agora, fala para não tomar remédio, não é? Todo mundo viciado em remédio. Humanidade viciado mesmo. Não vive sem, porque dói, toma remédio, né? Aí fala assim, isso é um grande pecado. E pecado quer dizer, você tomando, ficando pior, né? Para onde vai? Ele fala sobre, quando ele fala sobre fim do mundo, né? Juízo final, sobre as purificações. Que todo mundo vai purificar muito por causa do aumento do caço, né? O espírito do fogo vai, e que a maioria não vai se salvar. Mas Deus acho que não sabia disso, né? Então não dá para falar que Deus é onisciente, sabe tudo. Ou sabe, né? Sabia e fez, mesmo assim fez. Então eu não sei, ele está muito cruel mesmo. Você, para desenvolver cultura materialista, matar a humanidade quase que inteira, só sobrar 3%. Talvez muita gente não vai gostar que eu estou falando, mas é a minha interpretação. Enquanto não aparecer alguma coisa que me diga ao contrário, uma luz, alguma coisa que me mostra o contrário, eu tenho procurado seguir o que Canon falou, não toma remédio, não tomo, né? Eu vou purificando e limpando, mas Meixo Sama fala que não é proibido questionar a Deus. E agora eu estou com essa questão diretamente com ele, porque acho que o único que vai poder me responder é quem fez, né? O próprio Meixo Sama que vai ter que falar, responder, né? Ou não. Pode ignorar também, falar, tá querendo saber muito, deixa aí.
Eu não sei. Enfim, é um dilema, né? Um dilema da fé. Não sei se... Muitas pessoas já leram esse ensinamento. Eu já tinha lido. Já tem 7 anos, 8 anos, não sei, 10 anos que eu já li. E já li muitas vezes. Muitas vezes. Mas como o Meixo Sama fala, né? A cada nova leitura a gente percebe uma outra coisa. Então eu acho que por ter lido tantos ensinamentos e tantas vezes, e por me esforçar tanto para conseguir muita coisa, não consigo praticar. Não dá, não consigo. É difícil, porque falta força. Aquela força, aquela coragem para vencer o mal que o Meixo Sama fala. Que na realidade a gente não precisaria se não tivesse tomado veneno, né? Porque o mal nem existia. Não tinha nuvem, não tinha veneno, não tinha nada. Deus que deu. Agora o Senhor que tem que tirar. Sem fazer a gente sofrer tanto, não? Por quê? Judiar, sim, do ser humano. Qual é o mal que a gente fez? Foi tomar o remédio que o Senhor deu enganando a gente? Estou falando com ele. Deu para perceber. Né? Mas a minha questão é essa. Esperando resposta. Isso já tem um tempo que está essa questão comigo, né? Nem sei se eu deveria falar, né? Porque é minha questão. Talvez para todo mundo está tudo certo. Todo mundo está achando, não, está tudo bem, está tudo certo. Imagina, que isso. Tá tudo bem. Mas como eu sempre fiz aqui, né? Sempre passei a minha visão sobre o ensinamento. Sempre passei o ensinamento em si. O ensinamento em si, o que ele está dizendo. E sempre procurei mastigar o ensinamento, comer, absorver o ensinamento e depois regurgitar. O que eu entendi, né? O que eu acho? Cada um leia e chegue às suas próprias conclusões. Eu cheguei nessa. Que o ser humano foi enganado. Não é nem minha conclusão, isso é escrito, né? Escrito. O próprio Meixo Sama, o Messias que veio para salvar, escreveu, não, vocês foram enganados. Deus enganou. Deus enganou. Enganou porque Ele queria que a gente tivesse toda essa tecnologia, essa beleza, né, que o próprio ser humano faz, a arte, né, a música, as artes, realmente é maravilhoso. É maravilhoso. E se não teve outro jeito, não teve outro jeito também está tudo bem. Não é por isso que eu vou deixar de seguir nada do que ele fala. Continuo fazendo, seguindo, me esforçando, igual. Mas a dúvida, a pulga atrás da orelha está lá. Outro dia eu estava aqui, não parava de mexer na orelha. É a pulga que está atrás da orelha. Questão, né? Tá bom. Muito obrigado, um ótimo final de semana para todos. Até segunda-feira, se Deus quiser.